Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão aprender a montar um cronograma de estudos ideal para você que está aí buscando a aprovação em uma universidade ou em um concurso público. Então, gente, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para você receber todo o conteúdo que eu vou estar lançando nos próximos dias, tudo bem? Então, gente, introduzindo sobre o cronograma, eu acho muito importante você ter o cronograma. Principalmente se você for uma pessoa que está trabalhando também, porque você chegar na sua casa e já ter exatamente o que você vai estudar é muito legal, é muito importante. Porque aí você não fica procrastinando, não fica, o que será que eu vou estudar hoje, sendo que você já tem o que você vai estudar, e aí é só abrir o caderno, sentar e falta da sua disciplina, né? Falta da sua disciplina se você não estudar. Mas hoje eu vou ensinar você a montar o cronograma de estudos ideal. Primeiro ponto, conheça a sua prova, faça simulados e revisões. Conheça a sua prova. Se você for prestar um concurso público, veja as provas anteriores daquele concurso público. Se você for fazer o Enem, vai lá, enem.gov.br, provas anteriores, e vê a prova. Por quê, gente? Porque você pegando a prova na prática, você vai ver quais são as suas piores dificuldades, as melhores dificuldades também, porque existe diferença entre as melhores e as piores dificuldades. As piores dificuldades são aquelas que você não consegue resolver, ou seja, as melhores dificuldades são aquelas que você resolve e você ainda consegue macete para resolver outras questões. E é muito importante que você conheça a sua prova, que você veja a prova como um todo e não apenas como um ponto específico. Gente, se eu estiver olhando demais para baixo, é porque eu estou aqui, ó, com meu caderninho de anotações, com todo o conteúdo aqui para vocês, tá bom? Segunda coisa, observe suas dificuldades e saiba resolvê-las por meio do cronograma. Então, se no primeiro passo a gente conheceu a prova, no segundo, a gente vai ter que saber resolvê-las no cronograma. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito prático com o Enem. Beleza. Fiz meus 3 simulados do Enem, fiz lá a redação, tudo certinho. Aí fui lá, peguei o gabarito, pesquisei gabarito da prova tal, da prova X, instalando, peguei. Aí eu vi que as minhas dificuldades foram em matemática ou foram em português, história. Eu vou colocar no cronograma aulas específicas sobre aquela matéria. Por quê? Porque se você não souber aonde focar, você vai acabar estando conformado com apenas aquilo que você sabe. Ou seja, eu não me importo muito em aprender química, mas eu sou muito boa em sociologia, por exemplo. Aí você vai estar lá no seu cronograma, sociologia. E aí o que você faz? Você acaba estudando apenas sociologia e esquece, né, que você não é tão bom em química, que química também faz parte da prova. E a gente tem esse costume, o nosso cérebro se acostuma com o que é mais fácil, né? Só que você tem que se desafiar para poder resolver os problemas da prova de forma estratégica. Então não adianta você ficar resolvendo questãozinha fácil que você é bom. Você tem que aprender a fazer o que você é bom e o que você também é ruim. Ou seja, eu tô falando que você não tem que acertar as questões fáceis. Sim, você tem que acertar as questões fáceis. É a sua obrigação acertar as questões fáceis. Eu só entendo se você não acertar as questões fáceis, se você chegar lá na hora às 16 horas e estiver super cansado, eu vou entender se você errar uma questão ou outra. Mas você ficar errando sempre, aí não, né? Aí não pode. Você tem que saber diferenciar as coisas. Então, foque nas suas dificuldades. Pega lá a matéria de matemática, a matéria de química, a matéria de física, história, biologia, o que seja. E resolve pelo menos 30 questões, 60 questões daquela questão específica. Porque, gente, eles não vão pegar uma matéria
e vão te dar lá escancarado. Não, eles vão fazer toda uma armação por trás pra te perguntar aquilo que eles querem saber da prova. Então, seja consciente, usa a cabeça e aprende direito. Porque você vai bater o olho na prova, não existe alegria maior que você bater o olho na prova e saber a resposta, não é? Ou pelo menos saber o que tem que fazer. Então, vamos estudando. Terceira coisa, e talvez o mais importante, decida o tempo investido e os dias exatos. Gente, se tem coisa pior que você pode fazer, é deixar o seu tempo de estudos à mercê do seu estado emocional. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse no primeiro tópico, você não sabe o tempo, não sabe os dias exatos, ou seja, você não sabe o que você vai estudar segunda-feira. E aí seu emocional já tá meio abalado. Aí você pensa assim, não vou mesmo, não sei o que é. Ai, o que eu faço agora? Sendo que se você tivesse um cronograma de estudos, seria muito mais fácil você fazer isso. Então, o terceiro passo é você decidir o tempo. Se você vai estudar de manhã, se você vai estudar à tarde, se você vai estudar de noite. Ou se você quiser estudar 2 períodos, 3 períodos. Eu não recomendo você estudar 3 períodos não, porque haja saúde mental, né? A gente também aqui preza pela saúde mental. Mas o que eu estou te dizendo é, eu pelo menos, eu faço o meu bloco de estudos para o vestibular de manhã. Porque eu acho muito mais prático. Eu estudo de manhã, à tarde e também eu relaxo de noite, porque a nossa saúde mental, gente, ela é importante sim. Ela é necessária sim. E se você não se preocupa com ela, você vai pagar muito, muito caro lá na frente. Então, assim, decida o dia, tá? Eu decidi que eu vou fazer estudar de noite, vou fazer tanto X de questões. Gente, foca nisso, faz isso, entendeu? Faz isso, não fica olhando muito se você tá cansado. Por isso que eu estudo de manhã. Mas se você, por exemplo, você trabalha o dia todo e chega em casa tem que estudar, aí você coloca um tempo determinado e também coloca um tempo para dormir, né? Porque ninguém merece. Quarta coisa, aplique na sua rotina. O que é mais difícil? Porque no começo pode até ser um pouco empolgante, mas com o tempo fica tão, sendo sincera, fica tão cansativo, porque eu vou te dizer, para você ter constância em algo, você tem que ter um objetivo, cara. Esse foi o tema do vídeo anterior, que foi porque nós procrastinamos os nossos estudos. E realmente, se você não tem um foco, você não sabe pra que você tá fazendo, você tá estudando pra quê? Entendeu? Você não sabe o que você tá fazendo, você não vai entender o sentido, o motivo, a real intenção pela qual você está estudando, mesmo que seja de noite. Então, aplica isso na sua rotina de forma estratégica e não de forma que você não saiba se organizar a sua vida para ter saúde mental e tal. Então, vamos por partes. Olha, primeiro você vai conhecer a prova. Segundo, você vai observar quais são as dificuldades. E também você vai aplicar as principais matérias que você tem dificuldade no cronograma de estudos como prioridade. Terceiro, você vai decidir o tempo, então se você vai decidir se você vai estudar de noite, de manhã ou de tarde, ou 2 períodos, e você vai aplicar isso na sua rotina. Então é importante, muito importante que você tenha uma rotina específica, uma rotina centralizada, porque senão é meio impossível você conseguir vencer todos os obstáculos acadêmicos que você tem. E assim, gente, muito foco, muita força pra vocês, porque pra mim tá sendo muito difícil. Mas eu pelo menos digo o que tá funcionando pra mim. E até agora, esse cronograma aqui que eu criei pra poder estudar está funcionando e está funcionando muito bem. Estou tendo saúde mental, estou tendo tempo de qualidade com a minha família, estou tendo tempo pra cuidar da minha saúde. Então, gente, muito obrigada pelo vídeo. Se inscrevam aqui no canal, não esquece também de compartilhar se você tiver interesse. Beijo e tchau, tchau!